neste mundo ninguém foi maior. Então nosso coração, ele é um coração vibrante, um coração jubiloso, um coração cheio de esperança, porque a nossa rede Cordemariana de educação é uma rede que tem Maria como aquela que vai à frente e nos direcionando o caminho, né, para que nós venhamos fazer do nosso ser educadores e educadoras essa presença viva de um Deus que é amor e de um Deus que pela sua bondade quis nascer e nasceu nas entranhas de uma mulher cuja Maria, ela é essa referência de mãe para o próprio Deus, como assim a igreja nos ensina, e também para toda a humanidade. Então é com esta alegria, com essas motivações que nós acolhemos a todos que aqui já se encontram, certamente com o coração, um coração todo mariano, um coração todo voltado para a espiritualidade e a riqueza de todos os momentos que nós haveremos de celebrar olhando para Maria, não é? Aquela que na pequenez de sua casa em Nazaré, ela já também, pelos seus afazeres, né, pelas suas ocupações e pela sua forma de ser, já cuidava dessa casa comum, né? Maria, que se contextualiza dentro de uma realidade também do cuidado com a natureza, por olhar com um olhar totalmente motivações e tantas outras que nós somos convidados como rede Cordemariana de Educação à vivência deste mês, olhando para Maria e buscando em Maria os seus exemplos, buscando em Maria a referência de mãe que nos convida também a cuidar da casa comum, a cuidar da natureza, a partir de um coração simples, de um coração humilde e de uma visão totalmente centrada no amor ao seu Filho Jesus. Então nós queremos assim, com todos vocês, viver intensamente cada momento celebrativo, cada momento de oração, cada momento de louvação durante esse mês de maio, em toda a rede Cordemariana de Educação, viver essa plenitude da graça de Deus, que nos deu Maria como mãe, como senhora, e a igreja nos presenteou como mãe da humanidade, como mãe de Jesus, e essa mãe eterna que cuida daquilo que o próprio Deus criou, trazendo ao mundo Jesus, a mais perfeita de toda a criação de Deus, o homem feito à sua imagem e semelhança, revelado na pessoa do próprio Jesus. Então, é olhando para Maria e por meio do sim dado por ela, e nós também, como cristãos, somos convidados a dar o nosso sim, né, para que a esperança, essa esperança que é Jesus, essa esperança que nutre a nossa fé, que nutre a nossa caminhada, que nutre o nosso ser, ela possa constantemente ser renovada e encontrada em Maria toda a razão para a nossa missão de cuidar da casa comum, de cuidar daquilo que Deus nos presenteou em sua imensa bondade e nos presenteou, que é toda a criação. Então, nós queremos assim, olhando para Maria, contemplar essa grande mulher, a mulher da história, essa grande mulher, a mulher mais influente da história da humanidade, assim como nos coloca a própria liturgia da igreja, a própria teologia da igreja e a própria história cristã. Olhar para Maria é compreender, né, a grandeza de Deus que se fez na pequenez de uma mulher humilde, lá em Nazaré da Galileia,
e a fez tão plena, e a fez tão cheia de luz, que a humanidade inteira, como ela mesma cantou no Magnífica, todas as gerações me chamarão de bendita. E assim nós a chamamos. Bendita és tu entre as mulheres, de todas as mulheres da Sagrada Escritura, desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse. Nós vamos encontrar figuras de mulheres grandiosas, autênticas, mulheres firmes, convictas, mulheres envolvidas pelo amor de Deus, pela obediência e pela fé. E, entre tantas, Maria é um destaque pela sua forma de ser e pela sua maneira de buscar em si sempre a esperança que Deus havia prometido ao seu povo, de que da casa de Israel nasceria o Salvador. E Maria, no entanto, ela, na Sagrada Escritura, nós encontramos poucas falas de Maria, mas encontramos muito além das falas pela sua ação, pelo seu sim. E o que é interessante é quando o anjo Gabriel vem e traz aquela mensagem do céu, Maria, ela não vai dizer sim, nem ela vai dizer não. Ela vai dizer faça-se. E aquela resposta foi uma resposta tão grandiosa, uma resposta que ecoou na história da humanidade, convidando também a dizermos sempre isso. Faça-se. Porque aí vai entrar o plano de Deus, a ação de Deus. E tudo isso se fez em Maria. Quando ela diz, faça-se segundo a tua vontade, ela colocou-se totalmente a serviço do reino de Deus. E assim Maria vai fazendo com que a sua missão, com que aquele sim, ele tome uma dimensão tão grande que ela vai acompanhar todo o movimento do seu filho Jesus, porque ela sabia que aquele menino que havia nascido dela, aquele prometido ao povo de Israel, agora está no meio do povo, como a esperança viva, como a esperança plena de um Deus que promete e cumpre, vai sempre cumprindo as suas promessas. Então, o mês de maio é esse mês em que nós, como cristãos, nós católicos, olhamos a figura de Maria, nós olhamos a referência de Maria em toda a nossa história cristã. Essa senhora de luz, aquela menina que vai nascer em Nazaré, vai viver uma vida simples ao lado dos seus pais, mas que vai viver, sobretudo, a plena bondade de Deus por meio da fé, buscando a cada dia viver intensamente a fé do seu povo, a fé que ela recebera como herança desde Abraão até a concretização desse reino de amor que nasce justamente de Maria. Ela que é tão respeitada e reverenciada, né, também por outras religiões, mas nós, os cristãos, de maneira específica, os cristãos católicos e ortodoxos, nós a olhamos, né, com esse olhar de ternura, né, com esse olhar, como assim vai nos dizer Lucas, é aquela que se fez serva, aquela que se abre para o diálogo com Deus, e por meio desse diálogo, ela nos trouxe esta esperança, essa esperança que nós tanto temos falado, tanto temos rezado, e estamos tanto a viver dentro da nossa rede de educação, esse ano da esperança, olhando para a pessoa de Jesus, e olhando para Jesus, conectando a Ele a presença de sua mãe, a quem nós chamamos também de Senhora da Esperança, Mãe de toda a esperança, Mãe que nos traz a alegria de compreender e de viver intensamente aquela mesma
esperança que ela vivera até chegar o Filho Jesus. Então, por meio do seu sim, por meio da sua prontidão, da sua coragem, da sua firmeza e da sua convicção de confiança em Deus, ela nos trouxe, nos chegou a esperança. E o que é interessante é que os próprios textos sagrados, sobretudo de Lucas, vai nos apontando Maria sempre como essa mulher da esperança, né? Aquela que vai, a partir do momento que ela diz sim, faça-se, ela vai ao encontro de Isabel para partilhar tamanha alegria, e ali há, portanto, uma grande conexão entre duas mulheres que traziam no ventre, né, duas grandes promessas, duas grandes esperanças. Isabel, grávida de João Batista, que vai, além de ser o precursor, João Batista também envolve toda a sua família de tamanha alegria. E depois o próprio Jesus, o ventre de Maria, ali já se manifesta também como aquele que vem para trazer a esperança a todos os povos. E Maria vai continuando essa caminhada, vai levando essa esperança, leva essa esperança a Belém, e ali no momento do nascimento, aqueles pastores que estavam a cuidar dos seus rebanhos vão ser as primeiras testemunhas da grande esperança que nasce para todos os povos. E, mediante isso, a gente vai acompanhando no Evangelho de Lucas, sobretudo, que enfatiza muito a presença de Maria, a importância de Maria dentro da história do cristianismo. Nós vamos perceber que Maria, né, ela é presença constante ao lado do seu filho Jesus. Se nós formos lá no Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo, também nós vamos perceber a presença de Maria, o quanto Maria, ela, no primeiro capítulo, ela tem, né, esse destaque, essa importância dentro da história de Israel, porque o próprio Mateus, quando ele coloca no primeiro capítulo a genealogia de Jesus, ele vai citar algumas mulheres do Antigo Testamento e ele cita, né, entre as mulheres que ele coloca ali, Raabe, Tamar, Ruth, Betsabeia, ele coloca a Virgem Maria como aquela mulher escolhida por Deus. Quer dizer, em meio às mulheres citadas anteriormente, ele agora fala de uma virgem concebida sem o pecado, da qual Deus se fez homem, nascido para nós, homem como nós, com exceção do pecado, e ali Deus planifica, né, toda a sua grandeza por meio do amor que tens no coração de Maria, pela coragem de dizer sim e de fazer-se grande colaboradora neste plano da salvação. Então, na composição da Sagrada Escritura, né, Maria nos é mostrada em três aspectos. Maria mulher, e a gente olha para Maria, né, e vai ali percebendo o seu dia a dia em Nazaré, a Galileia, Maria que está em casa, Maria que vai à fonte, Maria que se enturma com suas companheiras de época, né, Maria que está ali ao lado da mãe. Depois, um outro fato importante na Sagrada Escritura é Maria que é intercessora, aquela que intercede ao Filho Jesus, como nós temos no Evangelho de João, lá no casamento em Caná da Galileia. E essa intercessão, ela continua a ser presença em nosso contexto de história de fé, porque a igreja nos ensina isso. Maria, mãe intercessora, ela continua a dizer a Jesus, eles não têm mais vinho. E ao dizer isso, o convite, ela também continua a nos fazer tudo o que ele vos disser. Depois, Maria
acompanhante. É interessante que os textos de João, de Lucas, né, vai mostrar sempre a figura de Maria como mulher e mãe acompanhante. Ela vai sempre ao lado de Jesus, seguindo a sua missão. E Maria, é interessante que ela é presença ali, ao lado de Jesus, em todos os momentos de sua vida. Sobre todo o seu itinerário de missão, ela é presente. E nós vamos perceber que essa presença ela é tão constante que ela está do começo até os pés da cruz, está na comunidade primeira que dá testemunho da ressurreição e é presente na igreja nascente, como nós encontramos lá em Atos dos Apóstolos. Maria é presença viva quando a igreja nasce. Maria é aquela presença constante de mãe que está ali na primeira comunidade, quando Jesus diz a João: eis aí tua mãe, e a ele, eis aí, e a ela, eis aí teu filho. Jesus entrega ali toda a comunidade primeira e, em nome dessa comunidade, toda a comunidade inteira dos cristãos que buscam nele o filho que agora entregue pela nossa salvação, nos presenteia a sua mãe. Quer dizer, no alto da cruz, Jesus tinha naquele momento ali, com relação a este mundo, o bem que ele ainda tinha era sua mãe, e ele nos entregou-nos como presente para todos nós. Então, Maria é essa mulher, essa presença de quem acompanha, como ela também tem acompanhado toda a história da igreja, como tem acompanhado a rede Corde Mariana, pelos grandes sinais desse amor do seu Filho Jesus, que é manifesto nas nossas ações, no nosso fazer, na presença do nosso ser e do nosso fazer, uma educação que tem como norte os valores do Evangelho, os valores cristãos. Então, Maria é essa mulher plena de Deus. E aí, nós somos, portanto, convidados a, durante esse mês inteiro, a fazermos reflexões e buscarmos compreender a figura desta mulher tão grandiosa, essa mulher tão cheia de Deus. Maria, aquela mulher que vai à sinagoga, uma mulher orante. Maria que sobe a Jerusalém para viver também os momentos fortes de sua fé. Maria, essa mulher que tem vida, né, ali como mulher, uma vida, né, de muitos afazeres, mas o que é interessante, como diz as literaturas mariológicas, o que é interessante é que Maria, ela sempre buscou fazer aquilo que era a vontade de Deus. Por isso, e quando Lucas descreve a visita do anjo Gabriel, nós não vamos ver ali em Maria medo. Ela espantou-se, mas veja que ela vai compreender isso no coração. Isso já nos mostra que Maria era uma mulher orante, que Maria era uma mulher confiante, que Maria tinha dentro de si, no seu coração, a esperança da vinda do Redentor de Israel, dada a importância da história do seu povo. E, mediante isso, ela vai prontamente escutar, é lógico, pela sua condição humana também, ela vai fazer algumas indagações ao anjo, mas como é que isso pode acontecer, né, se eu não conheço o homem algum? E depois o anjo vai dizer a Maria, como bem nos coloca Lucas, nos primeiros capítulos, o Espírito Santo virá sobre ti e compreende que é a ação de Deus, por isso que ela vai entregar-se totalmente ao próprio Deus, que envia o anjo Gabriel para lhe trazer tamanha notícia. É uma notícia que não era apenas para a sua família ou para si, mas para toda a humanidade. Então, olhando esse grande tema que nós somos convocados a celebrar durante o mês de maio como Rede Corde Mariana, nós vamos
rezar e meditar e compreender e agradecer a Deus pela presença de Maria em nossa história, dizer sempre que pelo sim nos chegou a esperança. E foi pelo sim de Maria que Deus entrou em nossa história na pessoa do seu filho Jesus. Então, é a partir disso que nós, como identidade de rede mariana, como identidade de escolas que tem a referência de Maria, nós levamos e temos a missão de olhar para ela e a ela recorrer sempre o seu auxílio, a sua proteção e pedir a Maria a mesma coragem que ela teve. Mulher destemida, corajosa, autêntica, mulher firme, e que a gente possa aprender na escola de Maria muitas de suas virtudes. E olhando para ela, perceber o grande amor de Deus, também moldou corações, que tocou pessoas, assim como tocou o Padre Júlio Maria, tal forma que ele expressa também em muitos dos seus escritos, em quase todos os seus escritos, esse amor que ele tinha a Maria, porque vê em Maria a presença de Deus, a grandiosa presença de Deus, que cuida, Deus que nos presenteia, por meio da simplicidade de uma mulher, a nossa grande salvação, que é o seu Filho Jesus. Então, Maria é mãe da Páscoa, Maria é mãe de Pentecostes, e ela é esse sinal vivo da presença de Deus, que sempre é conosco. Então, por meio de Maria, nós chegamos a Jesus. E por meio de Maria, nós também nos consagramos a Maria. E aí nós estamos, nesta noite, né, com o convite a refletir e a buscar constantemente compreender essa grandeza de Maria, por meio do tema, né, que nos foi proposto. Pelo sim de Maria chegou-nos a esperança, e nós temos a alegria de poder contar com o Padre Rodrigo Costa, ele que é padre religioso da Congregação dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora. Ele tem 16 anos de vida religiosa, 11 anos de ordenação presbiteral, tem mestrado em teologia, mora em Belo Horizonte, na paróquia de São Bernardo. E o padre Rodrigo Costa, a ele nós queremos dizer, seja bem-vindo, padre, nosso abraço, nossa gratidão. E agora nós vamos, com o Senhor, mergulhar ainda mais nessa profundidade do amor à Virgem Maria. Boa noite, padre Rodrigo. Boa noite. Está ouvindo bem? Sim, sim. Pois é, acontecem essas coisas com a tecnologia, né? Nós que somos mais velhos, às vezes não damos muita conta, mas que bom que deu certo e agora vamos poder conversar um pouquinho. Não sei quanto tempo que nós temos, porque a live termina, né? O que nós temos de tempo? Meia hora. Meia hora. Sim. Pois é, mas mesmo assim eu vou tentar dividir o nosso tempo em 2 momentos, mesmo que seja um tempo menor. O Papa Francisco, no jubileu, esse ano, ele nos convidou a reanimar a esperança. E esse é o grande desafio nosso, porque, no fundo, todos nós esperamos, né? Esperamos alguma coisa. Esperamos um mundo melhor, esperamos a felicidade, esperamos o bem. Mas, por vezes, também nos decepcionamos
e nos desesperamos. Né? Então, reanimar a esperança talvez seja a grande missão que nós temos como cristãos, e olhando para Maria e para tantas mulheres da Bíblia, elas nos ajudam a recuperar a esperança. Por isso, eu queria, numa passagem bem rápida, lembrar de 8 mulheres da Bíblia que nós podemos dizer que estão nesse caminho de Maria. Mulheres sofredoras, mulheres pobres, mulheres silenciadas, mas ao mesmo tempo, mulheres que foram capazes de cultivar a esperança e são para nós como que luzes em nosso caminho de manter viva essa chama da esperança. Essas mulheres vão passar de forma bastante rápida. Primeiro lembro as parteiras, né? Lá do livro do Êxodo, onde o rei obrigou que as parteiras matassem todos os meninos das hebreias. E as parteiras, cheias de coragem, desobedecem ao rei e não matam. E aqui nós temos um grande sinal de esperança, porque foi desses meninos que elas não mataram que nasce Moisés. Moisés é um desses meninos condenado à morte, mas que não morre por causa da coragem dessas mulheres, que eu chamo de uma fé que leva a elas a desobedecer, uma fé profética que leva a desobedecer ao rei para não matar, para manter viva a chama da esperança, porque é desse menino que virá a libertação. Outra mulher fantástica é Maria, ou Miriam, irmã de Moisés e Arão. Quase sempre, quando nós lemos a história da libertação do povo, nós lembramos do líder Moisés, do sacerdote Arão, mas esquecemos que ali tinha uma mulher, Maria, Miriam, que animava o povo por meio da música e da dança. Mulher de esperança. Mulher que ajuda o povo a cantar, a louvar a sua própria história. Depois temos uma outra, com a vida um pouco mais difícil, Raabe, a prostituta, que no ato de heroísmo, mas também de esperança, desobedece a sua própria cultura, o seu próprio povo, e esconde em sua casa os enviados de Deus. E dessa mulher, dessa atitude de Raabe, a promessa da terra prometida é mantida. Então, das parteiras, nós temos Moisés. Da Maria, Miriam, nós temos um povo que mantém viva a sua chama de fé e de esperança por meio da música e da dança. Por meio de Raabe, a promessa de Deus se faz verdade, porque ela esconde os espiões enviados de Deus. Uma quarta mulher, Ana, mãe de Samuel, que mesmo o sacerdote dizendo para ela, saia daqui, você está atrapalhando, e ela ali no templo e reza a sua história, e reza a sua humilhação, mas ao mesmo tempo ela é agraciada com um filho que era o tanto desejo dela, Samuel. Percebe? Como que Ana
mãe de Samuel, é uma chama de esperança para tantos sofredores, que Maria depois vai se inspirar nesse hino de Ana. Uma quinta mulher, Esther, a rainha Esther, que arrisca sua vida para salvar o seu povo. Mulher de esperança. Que não pede, não roga o rei por si, mas pelo seu povo. A sexta mulher, pouco lembrada, é a mãe dos 7 filhos mortos no livro do Macabeus. E ela, com ato de heroísmo, de fé, na ressurreição, ela vai consolando e fortalecendo os seus filhos a manter a fé e a fidelidade. Uma sétima mulher, a mulher dos cânticos. Um tempo onde o amor não podia ser expressado pela mulher, ela expressa todo o seu amor, a procura do amado. É a mulher que também sabe amar e que insiste em amar. Uma oitava mulher, Maria Madalena. Já no tempo de Jesus, Maria Madalena, a amiga de Jesus, a companheira de Jesus, a discípula de Jesus, e a única que não foge aos pés da cruz, chora, mas acompanha, que vai visitar o túmulo de Jesus, que recebe o anúncio alegre da ressurreição e vai se tornar a primeira a anunciar para os próprios apóstolos a ressurreição. Por isso é chamada apóstola dos apóstolos. Essas 8 mulheres, essas 8 mulheres poderiam ser rodeadas de muitas outras, que eu chamo o magistério das mulheres na vida e na missão da igreja. Tantas mulheres de ontem e de hoje, como a Teresa d'Ávila, a Santa Catarina de Sena, a Teresa de Lisieux, Edith Stein, e quantas catequistas, quantas Marias nossas, nos ajudam a manter essa chama de esperança. Por que eu quis trazer essas mulheres de uma forma muito rápida? Porque Maria também é uma mulher. Maria é mulher, Maria é mãe, Maria é discípula, Maria é missionária. E esse lugar de Maria, ele é muito importante nos próprios textos bíblicos. Porque muitas vezes nós olhamos para Maria como uma forma, primeiro, muito piedosa, mas nós muitas vezes não tiramos as consequências na própria igreja desta figura tão simples que é Maria. Maria, primeiro, ela é toda de Deus, sem reservas. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E essa frase de Maria, ela parece que se associa àquela oração final de Jesus, a oração mais difícil da vida de Jesus, quando ele diz, se possível, afasta de mim esse cálice, mas, contudo, não faça a minha vontade, mas a tua. E na própria oração do Pai Nosso, Jesus coloca também,
seja feita a tua vontade. Maria, no sim de Maria, tem essa entrega, essa consagração, essa disponibilidade a Deus. Por isso, Maria, nos evangelhos, ela é mais do que uma figura, uma pessoa com uma biografia, com uma história. A Maria dos evangelhos é para nós ícone da vida cristã, ícone do mistério de Deus. Bruno Forte vai dizer que Maria é a palavra abreviada de Deus. A palavra abreviada de Deus. Porque ela é ícone do discipulado e da igreja. Portanto, a nossa devoção a Maria, ela não é uma simples etiqueta, mas é uma exigência da nossa vida. Porque ela nos deu o Filho, e por isso o tema nosso, né? Por Maria chegou-nos a esperança, a chama de esperança é Jesus. Mas também Maria, ela, por ela mesma, ela diz muita coisa para nós. E eu gostaria que nós mantivéssemos um olhar com muito carinho, depois, quem sabe, até meditando o Magnífico de Maria. Porque o Magnífico de Maria a coloca nessa estrada, ou nessa fileira do povo, desde as parteiras, lá do livro do Êxodo, até as Marias de hoje. O Magnífico de Maria é o canto dos humildes, dos pobres, que louva a Deus, pois reconhece que Ele fez e Ele faz maravilhas por nós. É o canto dos pobres, é o canto da mulher marginalizada, é o canto dos enfermos, é o canto das mães que perderam seus filhos, dos filhos que perderam suas mães. Mas o Magnífico de Maria, ele também se torna, e vai dizer o documento do Puebla, o Magnífico é como que o espelho da alma de Maria. É o cume da espiritualidade dos pobres. E, ao mesmo tempo, é o profetismo de Maria. Isso é muito importante. A Maria do Magnífico é a Maria profética. E, por isso, é um canto que, de alguma forma, resume aquilo que depois Jesus vai proclamar nas bem-aventuranças. Ele antecipa as bem-aventuranças de Jesus. É o cântico da resistência que não deixa apagar a chama da esperança. E tem um pastor que foi morto pelo nazismo, Bonhoeffer, que ele diz que no Magnífico nós não temos uma Maria terna e sonhadora das imagens, mas uma Maria apaixonada, impetuosa, altiva, entusiasta. A Maria do Magnífico é a Maria que reconhece a ação de Deus, mas ao mesmo tempo que lembra aos poderosos que seus tronos cairão. Deus derruba os poderosos e eleva os humildes. É o canto
da força de Deus e da pequenez humana. Nesse sentido, Maria, sim, é para nós porta da esperança. Porque, como tantas outras mulheres da Bíblia, mas Maria de uma maneira muito especial, é aquela que abre a janela para entrar no mundo a salvação. E quando nós olhamos para Maria, nós lembramos a palavra que se faz carne no seio de Maria. E o Padre Júlio Maria vai dizer que a Eucaristia é essa encarnação prolongada. E por isso Maria também, como ela recebe a palavra que se faz carne, ela se torna a primeira também a receber o Cristo Eucarístico. O Bento XVI, na sua carta sobre a esperança, ele diz que a vida humana é uma viagem no mar da história, com frequência, com tempestades, com nuvens, uma viagem na qual procuramos luzes que nos indicam a rota. E essas estrelas da nossa vida, ele diz que são pessoas que souberam viver a fé, a esperança, com retidão, com fidelidade. Então, ele diz, todas as pessoas que souberam viver a fé podem ser para nós essa pequena chama no caminho da vida, que vai nos iluminando em nossa travessia. E aqui nós podemos lembrar quantas pessoas, catequistas nós, mães, avós, tias, mulheres de nossas comunidades. Mas aí o Papa Bento diz, essas pessoas são esperança, Jesus Cristo. O sol erguido sobre todas as trevas da história é Jesus. Mas para chegar a Jesus, ele diz, nós precisamos também de luzes vizinhas, de pessoas que dão um pouquinho dessa luz que dele receberam e assim nos dão um pouquinho dessa luz, compartilham um pouquinho dessa luz que orienta a nossa travessia. E quem mais do que Maria poderia ser para nós estrela da esperança? Pergunta Bento XVI. Quem mais que Maria poderia ser para nós essa estrela de esperança? Ela que pelo seu sim abriu ao próprio Deus a porta do nosso mundo. E aqui eu acho belíssimo que o Bento XVI ele investe. Porque ao mesmo tempo que Maria abre o mundo para Deus, Maria também é porta por onde o próprio Deus vem. Então, abriu ao próprio Deus a porta do nosso mundo. Não somos
mais seres fechados. Maria abriu a porta, a janela, para que Deus pudesse entrar. Para que essa luz rompesse as trevas. E por isso nós agora temos essa chama viva da esperança, que é Jesus. O Papa Francisco, na bula sobre o Jubileu da Esperança, também expressou essa figura de Maria como mulher da esperança. Ele diz: a esperança encontra na Mãe de Deus a sua testemunha mais elevada. Nela, vemos como a esperança não é apenas um otimismo efêmero, mas a esperança é dom da graça no realismo. Ou seja, uma esperança que leva a sério os dramas da história da vida. Uma esperança Muito bem, Padre. contra toda desesperança. Padre Rodrigo, nós... Estou terminando, estou concluindo. Então, quem sabe hoje nós pudéssemos, iniciando esse mês de Maria, mês de maio, né, pudéssemos fazer, como o Papa Francisco nos convidou, a reanimar a nossa esperança, olhando para a figura de Maria e de tantas outras mulheres. E assim, deixar-nos iluminar também por esse canto que Maria cantou. Quem sabe pudéssemos vivenciar essa luz que nos ilumine para ter uma fé criativa, uma esperança profética e, ao mesmo tempo, deixar ser tocados, abraçados pela ternura de Maria. Então, nosso tempo foi prejudicado um pouquinho com os nossos atrasos, mas é isso a mensagem que eu queria deixar para vocês. Maria, como mulher, como mãe, abre para nós a porta da esperança. Não do Silvio Santos, né? Mas a porta que é Jesus. A esperança que é Jesus. E contemplando essa figura, possamos também ser um pouquinho de luz para os outros, né? Porque nós podemos também, assim como Maria, na nossa pequenez, ser um pouquinho de luz também na vida de tantas pessoas que precisam dessa chama viva da esperança, da fé e do amor. Muito bem, Padre Rodrigo. Nós agradecemos ao Senhor por beber nessa fonte tão profunda de reflexões e de palavras que nos trazem nesta noite, não é, muito entusiasmo para viver na Rede Corde Mariana, em nossas escolas, o mês mariano. Nossa gratidão, que a Virgem Maria possa lhe abençoar sempre no seu ministério e a graça do amor e a ternura do coração de Maria seja sempre com o Senhor, como também com todos aqueles que estiveram conosco nesse momento tão rico de profundidade, de reflexão, de escuta e de um grande aprofundamento espiritual, partindo da Sagrada Escritura e adentrando também o magistério da Igreja. Nossa gratidão a todos, ao Padre Rodrigo e a todos, em nome de toda a Rede Corde Mariana de Educação. Que Maria, sempre Mãe, nos abençoe nesta noite e sempre. Agora o Padre Rodrigo pode dispensar a bênção sobre todos nós. Vamos rezar então a Ave Maria, né? Agradecendo
esse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E pelas preces de Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe querida, abençoe-vos o Deus misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos. Espero na próxima oportunidade a gente vai melhorar o nosso áudio, vai melhorar o nosso tempo e tudo vai dar certo. Mas assim também é a vida. A nossa esperança é em meio a essas coisas meio atrapalhadas mesmo. Boa noite, Deus abençoe a todos.